A gente vai voltar para Brasília porque o presidente Lula defende as restrições impostas pelo TSE ao uso de inteligência artificial nas eleições desse ano. Repórter André Anelli aqui com a gente. Na defesa dessa tese, ele declarou que essa é uma questão de caráter. O que ele quis dizer com isso? André, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Tiago. Isso mesmo, o presidente Lula afirmou que a inteligência artificial ajuda muito em áreas como saúde, educação, ciência e tecnologia, mas em relação ao período eleitoral, ele afirmou que o mecanismo que permite a alteração de imagens e vozes, por exemplo, pode favorecer mentirosos. Por conta dessa constatação, ele defendeu a proibição do uso de IA nas eleições, já que o eleitor, segundo ele, vota em candidatos de verdade. Na eleição, as pessoas têm que votar numa coisa verdadeira, de carne e osso. As pessoas não podem votar numa mentira. Então eu fico perguntando, gente, você escolheria um padrinho para o seu filho pela inteligência artificial? Então eu fiquei pensando, por que a gente pode fazer para proibir, em época de eleição, sobre a eleição, falar de inteligência artificial na política? Porque isso vai servir aos mentirosos. Se a gente quiser, a gente pode fazer o Lula artificial, fazer comício em 27 estados no mesmo dia, no mesmo horário. Eu estou lá, mas não estou. E eu confesso a vocês, um cidadão que aprendeu a ter caráter com a dona Lindu não aceitará inteligência artificial para fazer campanha política. Essas declarações foram feitas durante a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, na Bahia. Nas eleições de 2022, o TSE chegou a agir de ofício, ou seja, por iniciativa própria, para retirar conteúdos de desinformação das redes sociais, sem que precisasse de um pedido da parte prejudicada ou do Ministério Público Federal. O novo presidente da corte agora, Cássio Nunes Marques, ele que teve a posse acompanhada por Lula, não se manifestou sobre a manutenção ou não desse procedimento em 2026. Tiago. É isso, a eleição está só começando e as candidaturas, as campanhas. E ele, o presidente Lula, em uma agenda pública, agenda ainda como presidente, mas falando sobre as questões eleitorais. Será que daqui a pouquinho, André? Cristiano Vilela, já vou com a Dora Kramer, porque eu quero ouvir o lado do direito, né? Tem como proibir inteligência artificial e qual a intenção do presidente de falar sobre isso? Olha, Tiago, o presidente ele demonstra que está desinformado sobre essa questão. Não há que se falar na proibição do uso de IA nas eleições, no contexto eleitoral, até porque esse instrumento da inteligência artificial, ele rapidamente tomou conta das estruturas de comunicação. Hoje não se faz ali vídeos de qualidade, materiais de qualidade, com contexto de inovação tecnológica, sem a utilização da inteligência artificial. Aliás, eu não tenho dúvida que nas redes sociais do presidente deve ter ali uma série de instrumentos de inteligência artificial. O que a legislação eleitoral visa coibir é o uso indevido da IA. É quando você usa IA sem avisar que está usando, ou quando você coloca um determinado candidato com a voz de outra, com outra fala, no sentido de ridicularizar ou de levar para a sociedade a transmissão de uma ideia que não é a ideia real, o discurso real que foi feito. Isso sim, a legislação busca coibir. Agora, o uso da IA de uma forma sadia, de uma forma adequada, e informando a sociedade, informando o interlocutor com relação a isso pode ser feito e com certeza será muito feito por todos os lados da política nessas eleições de 2026. Pois é, e Dora, tem o lado positivo, o lado negativo da tecnologia, mas o presidente quer mandar um recado de que forma quando fala sobre isso, de proibição? Ele quer se mostrar como dono da verdade, da moral, dos bons costumes, sendo que não só a campanha dele, mas a equipe dele de governo usa a inteligência artificial. E se pode usar, o Vilela já explicou em que casos que se pode usar, desde que aquilo fique explicitado que é inteligência artificial. Ora, imagine se a campanha ou o governo fosse abrir mão de inteligência artificial, deixando só
para os adversários do uso. Então, o presidente Lula, que quer ter o monopólio da verdade, não diz a verdade aí. Ele sabe, e se não sabe, é pior ainda, né? Que a equipe dele, obviamente, não pode abrir mão da inteligência artificial, que faz parte do mundo. E se realmente ele defende com sinceridade a proibição do uso da inteligência artificial, é de se perguntar em que planeta está vivendo o presidente da República.